Então, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a essa palestra, onde o professor Jefferson ele vai trabalhar para nós aqui a crise hídrica no estado do Paraná. Né? O professor Jefferson ele foi professor do CEP, né, de matemática e física, né, Jefferson? Então, Mais física. E nesse sentido, né, o professor Jefferson ele tem pós-graduação aí nas áreas, né, de geologia, física e trabalhando a parte estatística. Então, nesse sentido, ele tem um grande conhecimento aí e análise nessa área ambiental também, né, e agrega aí um trabalho bem interessante que vai nos dar aí uma análise geral, né, da crise hídrica, pegando vários conteúdos. Então, todos os anos, né, quem está no primeiro, quem está no segundo, quem está no terceiro e quem está no quarto vai identificar conteúdos que já conhece, que já foram trabalhados, e, claro, né, dependendo do ano que você está, vai ter aí algum conhecimento que vocês não tenham ainda. Então, se tiverem dúvidas, né, nós vamos abrir para dúvidas no final da palestra. Nesse sentido, tá? Vocês farão a inscrição das perguntas. Então, quando acabar a palestra, eu vou colocar ali, né, escrever perguntas, e aí vocês vão pedindo para inscrever e a gente vai fazendo uma fila em que vocês vão abrir o áudio e fazer a pergunta, né, que é mais fácil nesse sentido de poder esclarecer todos os conteúdos. Então, a palestra do professor, então, vai ser nesse primeiro momento, depois nós vamos abrir as perguntas, e lá no finalzinho, né, nós vamos fazer uma aí, para vocês registrarem a presença, a fim de ganhar a certificação aí, que vai ser feita mais para frente, ok? Então, Jefferson, eles são todos seus. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença virtual aqui nessa palestra. Esse material eu preparei para uma palestra anterior, da qual o Roberto também participou, né? E ele me convidou para falar para vocês. E para essa fala aí, eu acrescentei alguns slides para que fosse mais didático mesmo para o estudante. Então, a gente vai passar por vários temas relacionados a recursos hídricos no Paraná, né? E até chegar lá no final à situação hídrica aqui da região metropolitana de Curitiba. Então, são muitos assuntos diferentes, inclusive, para mim mesmo, foi uma pesquisa bastante extensa para preparar esse material. O material, eles todos têm referência, a maioria são documentos oficiais, ou do Estado do Paraná, ou do governo federal. Então, para evitar ficar falando toda hora das referências, vocês sempre observem a referência no rodapé do slide, certo? Então, eu sempre vou escrever no rodapé do slide da onde que eu retirei as informações. Então, esse primeiro slide é uma fotografia tirada por dois amigos meus, mais ou menos um mês atrás. Eles moram perto dessa represa, a represa de Piraquara 1. As represas de Piraquara 1 e 2 são as duas principais represas para abastecimento em Curitiba. Elas eram as que tinham melhor nível de água, justamente porque elas estão no pé da Serra do Mar, numa região bem preservada e numa região onde existe fiscalização e esforço de preservação, né? Mesmo assim, né, a situação da Piraquara 1 é bem complicada, como vocês podem ver aí. Deve ter melhorado um pouco com essa chuva, né? Na verdade, eles quase esvaziaram a Piraquara 1 para encher a Piraquara 2, que fica abaixo desta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma análise do histórico recente de precipitação em Curitiba. Para fazer essa análise, eu mesmo peguei os dados da Estação
pluviométrica chamada Estação Pluviométrica Curitiba. Ela fica localizada ali próximo à BR-277, no Centro Politécnico, da UFPR. Qualquer um pode ir lá e pegar esses dados, dá um pouquinho de trabalho para manipular, né, mas não é relativamente simples. E ao invés de analisar um longo histórico, eu preferi analisar os 20 anos, justamente para a gente comparar os valores com períodos mais recentes, né? Então, nessa tabela, eu tenho, assim, e é só uma estação, né? Em Curitiba tem várias estações. Por que eu escolhi essa estação? Uma, que ela é uma estação que ela mede e fornece os dados automaticamente, ela é uma estação automática. E por esse motivo ela está completa, né? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pensei a minha ideia era fazer média de várias estações, porque esse site aqui do governo, o Águas Paraná, não fornece a média, né, pronta, mas as estações tinham muito dados incompletos, dado faltando. Então, eu conversando com climatologistas amigos meus, eles falaram que essa estação ela reflete bem a situação hídrica regional, né? Então, o que eu tenho nessa tabela? Nessa tabela, eu tenho a precipitação em milímetros de 2000 a 2019. Então, vocês podem ver lá, em 2000 choveu 1.502 milímetros. E em 2019, praticamente 1.480 milímetros. Vamos analisar como é que variou essa precipitação. Eu peguei o slide errado. Tudo bem. Vou analisar em cima dele mesmo. Vocês podem ver que a precipitação em Curitiba gira em torno de 1.500 milímetros por ano, né? Entre 2004 e 2008, vejam que a precipitação ela estava bem abaixo de 1.500. Então, nós tivemos uma severa seca entre 2004 e 2008 no Paraná, sendo que o pior ano foi 2006, 932 milímetros. Depois nós tivemos um ano relativamente seco em 2017, e nós tivemos anos bem chuvosos, por exemplo, em 2011 e 2015. Essa seca de 2006 e 2007, ela está relacionada a um fenômeno chamado Laninha, que é um fenômeno relacionado ao resfriamento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico Equatorial. Aqui, 2015, essa precipitação bem acima da média está relacionada a um fenômeno chamado El Niño, que é um fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Essa seca aqui de 2004 e 2008, ela foi bem severa porque ela foi uma sequência de anos secos, né? Não foi apenas um ano. Então, 2006 foi muito seco, mas ele foi precedido por 2 anos muito secos e foi sucedidos por anos também secos, né? 2008 bem seco. Depois, teve uma boa recuperação da precipitação. 2012, 2013, a precipitação foi próxima da média. Depois, outra vez, 3 anos acima da média, com 2015 sendo bem acima da média. E, por fim, 2018 e 2019, nós tivemos anos próximos da média, né? Então, a seca, o que acontece? Quando que ela começa? Aqui eu fiz análise do mesmo período, mas por semestre, né? Então, eu dividi a precipitação em milímetros, né, em 2 semestres. Então, nós podemos ver que 2018 e 2019
choveu dentro da média, mas nós tivemos um primeiro semestre acima da média e um segundo semestre abaixo da média. E por que 2020 então foi bem seco? Porque a seca começou lá no segundo semestre de 2019 e continuou no segundo semestre, no primeiro semestre de 2020. O segundo semestre de 2020 ainda é uma incógnita, né? Então, a gente, se chover pouco agora no segundo semestre, a gente vai completar 3 semestres seguidos de seca. Agora, vejam vocês que essa sequência de períodos secos já ocorreu anteriormente, né? Principalmente entre 2004 e 2008. Então, na verdade, a gente realmente está vivendo um período seco, mas essa sequência de períodos secos, ela não é diferente das médias históricas. Então, como eu falei, né, os fenômenos El Niño e Laninha, eles alteram o clima no mundo inteiro, em várias partes do mundo. Em particular, né, aqui no sul do Brasil, o El Niño normalmente causa um aumento de precipitação e o Laninha causa uma redução na precipitação. Esses fenômenos El Niño e Laninha estão associados a muitas catástrofes hidrometeorológicas no mundo inteiro, inclusive essas do sul, né? Então, muitas secas do sul, como a de 2006, estão relacionadas à Laninha, e enchentes no sul, como aquelas lá do início da década de 80, que são muito famosas, estão relacionadas em Laninha. O que acontece, né? Essa associação, ela acontece no mundo inteiro. Então, existe aqui uma relação entre a ocorrência de eventos Laninha e Laninha, El Niño e Laninha, e aumento de catástrofes hidrometeorológicas no mundo inteiro, tanto de seca como de enchente. O que acontece nos últimos anos é que existe um aumento no mundo inteiro da quantidade, do número de catástrofes hidrometeorológicas. Como mostra esse gráfico da Universidade de Colômbia, que é uma das universidades que mais estuda esse fenômeno, né? Então, na década de 2000 e 2010, existe um aumento muito grande de catástrofes hídricas no mundo inteiro, tanto de seca como de enchente, né? Então, a conclusão principal é que o aquecimento global ele está intensificando os efeitos do El Niño e da Laninha. Bom, vamos entender o que é o clima paranaense. Segundo a principal método de classificação climática do mundo, que é essa classificação Köppen, né? O Paraná ele tem, na verdade, 4 subtipos climáticos, mas 2 tipos abrangem regiões muito pequenas. Então, o Paraná é um pouco mais tropical lá no extremo norte e aqui no litoral. No Paraná predominam 2 subtipos climáticos, que é o CFA, nessa região clara, e o CFB, nessa região verde escura. O que quer dizer CFA, CFB? A sigla C quer dizer que o clima é temperado, é mesotérmico, ou seja, o Paraná não tem um clima tropical, tem um clima temperado. A sigla F quer dizer que sem estação seca. Embora a precipitação diminua no inverno, né, a gente não tem uma estação seca. A gente tem no inverno 75, 100 milímetros de chuva. Nos lugares que tem estação seca, ela é seca mesmo. Por exemplo, 0 ou 5 milímetros de chuva. Então, no Paraná não existe uma estação seca. E qual que é a diferença entre o CFA e o CFB? O CFA, que é o interior domina no interior do Paraná, quer dizer verão quente. E o CFB quer dizer verão ameno. As precipitações no Paraná, elas giram em torno de 1.500 milímetros por ano, como eu já falei, sendo que algumas partes aqui do interior é menos que 1.500, 1.200, por exemplo,
e em algumas partes do litoral é 1.800, mas na média 1.500. Agora tem uma coisa interessante, né? A maior parte do sul do Brasil ele está localizado entre o paralelo 30, que é essa linha cheia, e o Trópico de Capricórnio, que é essa linha tracejada. Agora, se a gente olhar para essa região, para essas latitudes, no mundo inteiro, né, tanto ao norte como ao sul, a gente vai ver o seguinte: aqui a gente tem o deserto do Atacama, aqui a gente tem o deserto da Namíbia, aqui a gente tem o deserto australiano. Vejam que esses três desertos são cortados por essas duas linhas, certo? Em algum ponto. Além do mais, aqui na região próxima ao sul, próxima ao Paraná, por exemplo, Jujuy, Córdoba, na Argentina, não chega a ser desértico, mas é bem mais seco. E olhem lá no norte também. Aqui a gente tem os desertos de Chihuahua e Sonora, ali em México e Estados Unidos, né? Aqui a gente tem o deserto do Saara. Pode ver que ele está quase todo entre essas latitudes. Aqui a gente tem o deserto da Arábia, aqui a gente tem o deserto do Tar. Então, a maior parte dos desertos no mundo, eles estão localizados na mesma região que está, na mesma latitude que está o Paraná, certo? Esses desertos aqui, por exemplo, o deserto de Gobi, na China, eles não estão nessa latitude, mas eles estão relacionados ao Himalaia, né? O bloqueio que o Himalaia promove das massas de ar úmido. Então, a pergunta é: se nós deveríamos ser o deserto ou um semideserto, por que não somos? E aí vem a teoria dos rios voadores da Amazônia. O que diz a teoria? A teoria diz que a floresta amazônica cria uma zona de baixa pressão, essa zona de baixa pressão aspira umidade dos oceanos e depois redistribui essa umidade pelo continente. Então, esses dados são dados experimentais. Quer dizer, então, que essa hipótese ela é verificável, né? Ela foi verificada. Essa linha com flechas, com setas, ela está apontando o caminho da umidade, saindo do oceano, passando pela Amazônia, que é onde a baixa pressão, ocorreu a zona de baixa pressão, e depois sendo redistribuída pelo Brasil. Então, no Paraná, essa umidade extra que nós temos, ela vem da Amazônia. E isso faz com que o nosso clima não seja desértico, seja um clima úmido, sem estação seca. Certo? Se alguém fizer uma pergunta, eu posso explicar, comparar o clima paranaense com outros aí no Brasil. Ou já podia falar rapidamente, nessa região aqui de Cerrado e de Caatinga, né? Muitos lugares chove, por exemplo, aqui o Planalto Central, né? Chove a mesma quantidade que no Paraná, em média, ou não é muito diferente, pelo menos. A questão é que lá eles têm estação seca. Tem uma estação muito seca, que não chove quase nada, e depois chove quase tudo em 3, 4 meses do verão. Né? Aqui na Caatinga, o ponto mais seco da Caatinga chove 400 milímetros por ano. Belém chove 3.000, Manaus chove 2.500. Em regiões desérticas chovem 50, 100, 200 no máximo. Né? Mas o Brasil não tem nenhuma região desértica porque o ponto mais seco chove 400. Então, 400 ml se enquadra como semideserto. Outro ponto importante para a gente entender é a hidrografia paranaense, né? Então, aqui é bem interessante para vocês que entendem, que estudam meio ambiente, entender como que os rios do Paraná correm, né? Então, existem duas exceções importantes, ribeira e litorânea. Todas as outras subbacias do Paraná, elas estão ligadas, conectadas de alguma forma ao rio Paraná. Então, todas essas subbacias do Paraná, exceção de ribeira e litoral, elas vão, de alguma maneira, desembocar no rio Paraná.
O Ribeira, que é a região que fica ao norte da metropolitana de Curitiba, ela corre para São Paulo e depois para o litoral. E, obviamente, que os rios do litoral, eles vão correr diretamente para o oceano, né? O divisor de água deles é a Serra do Mar. Quando a gente viaja para São Paulo, pela BR-116, a gente basicamente cruza a região aqui do Vale do Rio Ribeira, né? Todas as outras bacias, então, como eu falei, elas vão desembocar no Rio do Paraná. A maior delas é a Bacia do Iguaçu, que nasce aqui na metropolitana de Curitiba e corre de leste para oeste até desembocar no Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Outra bacia importante é do Tibagi, que nasce aqui próximo a Curitiba, né, região de Ponta Grossa, Campo Largo, e corre mais ou menos no sentido noroeste até desembocar no Rio Paranapanema, que por sua vez também vai desembocar no Paraná, né? O Rio Paranapanema faz a fronteira norte do Paraná. O Rio Iguaçu faz boa parte da fronteira sul. E o Rio Paraná faz boa parte lá da fronteira oeste, lá onde pega Paraguai e Mato Grosso. Outro rio importante é o Ivaí, né? O Piquiri, e depois nós temos 3 bacias menores: Pirapó, Cinzas e Tararé. Todas elas vão dar no Paraná. E pequenos pedaços da bacia do Paranapanema, aqui Paranapanema 1, 2 e 3 e 4, e outro pedaço da bacia do Paraná. Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3. Opa. Então, esse é um quadro da hidrografia do Paraná. Outra coisa importante na questão de recursos hídricos é a quantidade de áreas protegidas no estado. Então, a gente tem 10 unidades de conservação federal no Paraná, 68 estadual, 109 municipais e 468 particulares, que são as RPPNs, num total de 655. Mas em termos de área, né, importante mesmo são as federais e estaduais. Federais 16.360, estaduais 12.056, municipais 2.891, particulares 985. A soma de todas as unidades de conservação do Paraná corresponde a 16% do estado. Mas, um detalhe importante, que boa parte dessas áreas, elas não são de proteção integral, né? Somente essa quantidade aqui, que vai corresponder a 2,2% da área do estado, né? Não sei se vocês têm em mente que o nosso estado tem mais ou menos 200 mil quilômetros quadrados, né? 199, quase 200 mil quilômetros quadrados. Então, áreas de proteção integral, somente 2,2%. Bom, acho que no meio ambiente vocês sabem até melhor que eu, pelo menos o pessoal de quarto ano, o que é uma área de proteção integral, né? Aqui está o mapa das áreas protegidas federais e estaduais no Paraná. Aqui não está as particulares e municipais, mas elas realmente seriam apenas pontos quase invisíveis nesse mapa, né? Vejam, existe assim, verde claro são APAs ou similares, ou seja, verde claro corresponde a áreas que não são de proteção integral. Somente as em verde escuro, elas são de áreas de proteção integral. Veja que existe uma concentração de áreas de proteção integral no litoral, que é a nossa floresta aí da Serra do Mar, que acredito que a maioria de vocês conheça, né? Quando viaja para o litoral. Existe a grande área de conservação integral lá próximo à Foz do Iguaçu, que é o Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as cataratas. Existe o Parque Nacional da Ilha Grande, que, na verdade, ele não tem ocupação humana, porque ele é uma ilha dentro do Rio Paraná, né? Não tem ocupação humana por perto. Agora, vamos analisar as APAs. Essa APA, assim, vocês podem reparar, então, que as áreas de conservação integral no interior são basicamente pontos, né? Tem uma outra importante aqui em Ponta Grossa,
mas a maioria são áreas bem pequenas. As APAs, né? Você tem três grandes APAs, mais as APAs aqui próximo a Curitiba, que elas visam basicamente proteger recursos hídricos, além das APAs ali do litoral. Essa APA aqui, que é a APA da Ilha Grande, né, do Parque Nacional da Ilha Grande, ela visa basicamente proteger recursos hídricos para a usina de Itaipu, né? Se a usina não cuida dos rios, das cabeceiras de rio próximo à usina, você pode ter assoreamento, você pode ter uma série de problemas na usina. O Parque Nacional do Iguaçu, ele é importantíssimo, mas ele não protege recursos hídricos no Brasil, né? Porque ele já está quase na divisa com a Argentina. Essa APA aqui em forma de curva é a APA da Escarpa Devoniana. Eu já vou falar dela. É uma APA que protege recursos hídricos e naturais na região, numa região que vai aqui da Lapa até lá divisa com São Paulo, passando por Ponta Grossa. Ela também tem vários geoparques no seu interior, né? Essa APA aqui é a APA da Serra da Esperança, que abrange o município de Guarapuava. Lá na pontinha tem uma unidade de conservação integral. Essa APA aqui, eu já li o projeto dela, né? Ela fala em proteção de recursos hídricos, mas não fala especificamente usinas. Mas é óbvio que ela protege cabeceiras do rio que ajudam a alimentar o Rio Iguaçu, e nessa região aqui, entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, o Rio Iguaçu tem simplesmente 5 usinas hidrelétricas, né? O Paraná ele tem 5% da população brasileira e produz 17% de eletricidade. Então, a hidroeletricidade é uma commodity importante no estado do Paraná. Então, essa APA aqui, ela visa recursos econômicos, né? Vou falar um pouquinho mais da APA da Escarpa Devoniana. Esse é um estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa que comparou a atividade agrícola na APA em 92 com 2017. Então, a área em vermelho é atividade agrícola. Então, a gente pode ver que de 92, quando a APA foi criada, para 2017, a APA simplesmente não foi respeitada, né? A agricultura avançou enormemente no interior da APA. Normalmente é agrobusiness, né? A agricultura é não sustentável. Então, não adiantou muito a decretação da área como APA, né? A decretação como APA não está contribuindo na proteção do lugar. Essa área é uma área importante para recursos hídricos, como a gente vai ver para frente, como a gente vai ver agora, né? Então é importante também para a gente entender essa crise, um panorama de recursos hídricos no Paraná. Para a gente entender águas subterrâneas no Paraná, a gente tem que entender esse mapa, só que ele entra um pouco em termos técnicos, né? Em termos geológicos, né? Então eu vou utilizar, mas se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouco melhor esse mapa. Eu vou pegar uma versão simplificada desse mapa. Então, esse azul, esse azul aqui médio, né? Que pega a cidade de Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, geologicamente é chamada Formação Serra Geral. Ele é a nossa terra vermelha, terra roxa, a famosa terra roxa do norte do Paraná, alguns falam terra vermelha. Ele é um basalto, ele é uma rocha de origem vulcânica. Os aquíferos, os aquíferos que se formam aqui, eles são aquíferos fraturados, ele depende de fraturas no solo, né, para a água penetrar. Aqui, nessa parte clara, a gente chama de arenito caiuá. Então, aqui é areia, arenito. E forma aquíferos bem mais porosos. Aqui no segundo planalto, que abrange a região de Ponta Grossa, né? Aqui a gente também tem aquíferos porosos, arenitos, né? Todo mundo conhece os arenitos ali de Vila Velha. Na região de Curitiba, a gente tem embasamento. Embasamento é, digamos assim, a rocha original da Terra. Então, Curitiba depende bastante esses aquíferos de basalto e formados por embasamento,
eles são pouco porosos, né? Então eles dependem muito de fraturas nas rochas para a água penetrar e para formar aquíferos. Mas Curitiba tem um pouquinho de um aquífero poroso de argila, que é o chamado Formação Guabirotuba, e ao norte de Curitiba tem aquíferos kársticos. O aquífero kárstico, ele é de calcário, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso detalhar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, aquíferos porosos, eles têm mais capacidade de armazenamento de água, né? Eles produzem mais, mas, ao mesmo tempo, eles são mais sujeitos à poluição, né? Porque a poluição também vai penetrar facilmente. Esses aquíferos não porosos, como os que tem na maior parte da região de Curitiba aqui, eles dependem de fraturamento e normalmente eles são menos produtivos. Esse aquífero que tem aqui em Curitiba, abaixo de Curitiba, que é a formação Guabirotuba, ele não produz muito porque a argila ela não é muito porosa, né? E o aquífero de karst, o aquífero kárstico, que é feito de calcário, ele é excelente, né? Ele armazena bem, ele normalmente tem espaços grandes, tem boa porosidade. Mas também ele é muito sujeito à poluição, e mais do que isso, né? Ele, abaixo de um aquífero kárstico, tem cavernas. Então ele colapsa facilmente se você bombear muita água. A água ajuda a sustentar o aquífero, né? Então ele colapsa se você bombeia mais água do que a natureza pode repor, do que o ciclo hidrológico pode repor. Isso aconteceu na década de 90 em Curitiba, ali no Miranda Tamandaré, onde várias construções na cidade desabaram ou racharam por conta da superexploração desse aquífero kárstico. Aqui a gente vai, que ajuda a gente a entender o Paraná num corte, né? Então aqui, ó, Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Garapuava e aqui vai estar Foz do Iguaçu. Então vocês vejam que o Paraná aqui está o Atlântico, né? Então o Paraná ele se eleva subitamente a partir do litoral. Aqui Curitiba está no primeiro planalto, Ponta Grossa no segundo planalto, Guarapuava no terceiro planalto. Aqui começa, esse aqui em forma de V, são os derrames basálticos, né? Vejam que esse aquífero aqui, que fica ali logo depois de Ponta Grossa, ele penetra embaixo do... ele penetra embaixo do basalto. Então, embaixo do basalto paranaense, da Terra Roxa, existe um aquífero poroso, arenítico, chamado aquífero Guarani, que é um dos aquíferos mais importantes do mundo. Aqui também a gente pode entender o conceito de área de recarga. Você veja, a recarga do aquífero Guarani não está no aquífero em si, está aqui na borda do aquífero. Então, o segundo planalto é uma importante área de recarga. A recarga aqui é muito maior do que no próprio basalto. Por quê? Porque o basalto é pouco poroso. E aqui a gente tem rochas porosas, como arenitos, né? Agora, outra coisa importante para a gente entender recursos hídricos no Paraná é a gente entender o impacto das atividades econômicas. Aqui eu vou analisar com mais detalhes uma atividade econômica, que é a pecuária, mas na verdade, se a gente tivesse tempo, deveria analisar o impacto de cada uma, né? No mapa para frente, eu vou pegar um dado de um relatório do governo paranaense e do governo federal que dá um panorama geral do impacto de cada atividade, né? Mas a pecuária, ela tem um impacto particularmente importante, né? Eu acredito que em algum ponto aí do curso de meio ambiente vocês vão estudar o conceito de pegada, né? Pegada para mim é um termo meio mal traduzido do inglês, que é o footprint. Então hoje em dia é importante a gente entender a pegada humana, pegada de carbono, a pegada ecológica em geral, né? E a pegada hídrica. Então a gente vai aqui analisar a pegada hídrica no estado do Paraná. Primeiro, vamos analisar os maiores rebanhos do Paraná.
Existem vários rebanhos, existe rebanho bobalino, equino, mas vamos analisar os três maiores, que são os bovinos de corte de leite. Né? Então, no Paraná, nós temos, aqui é 2018, né? Nós temos mais de 9 milhões de cabeças de gado, e a gente tem em torno de 11 milhões de habitantes, de gado de corte, né? Somando gado de corte e gado de leite, o gado de leite é em torno de 1 milhão e 300, a gente tem quase o mesmo número de bois e vacas no Paraná do que a população humana. Veja, o Paraná tem 5% da população e 4,3% do rebanho bovino de corte, 8,3% do bovino de leite. Esses bovinos de leite produzem 4,4 bilhões de litros de leite por ano. Para cada dia, um boi de corte necessita de 45 litros de água, o que corresponde a 48,3% da água utilizada para a pecuária no Paraná. O bovino de leite precisa de mais. Por que ele precisa de mais? Porque você tem que lavar o equipamento que você utiliza, lavar o próprio útero da vaquinha, né? E também lavar o equipamento que você utiliza para extrair leite. Então, quase 80 litros de água por dia, o que corresponde a 9,9, quase 10% da pegada hídrica da pecuária. No Paraná, a gente tem quase 7 milhões de suínos, quase 17% do rebanho brasileiro. Cada suíno consome 18 litros de água, desculpa, por dia. O impacto é de quase 16%. A gente tem quase 2 bilhões de galinhas de corte por ano. Quase 36% do rebanho brasileiro. Cada galinha de corte consome meio litro de água por dia. O impacto de 23, quase 24%. Avicultura de postura, 915 milhões, quase 1 bilhão. Né? Então, na verdade, somando a avicultura de corte e de postura, a gente tem quase 3 bilhões de frangos no Paraná. E, lembrando que isso aqui não conta aquele franguinho que o agricultor, o pequeno agricultor, cria no fundo de casa para consumo próprio, ou para vender na comunidade, né? Aí aqui conta os frangos das grandes granjas. Então, no Paraná se produzem 421 milhões de dúzias por ano. Então, a pegada é de 0,5 litro, meio litro por animal por dia. Agora vamos para abate. No Paraná se abateu em 2011 mais de 1 milhão e 200 cabeças. Em 2018, mais de 1 milhão e 400 cabeças de boi. No abate, se você leva em conta o processo completo, da chegada do boi no frigorífico até o processamento, a industrialização da carne, pode ir até 3.800 litros de água por animal. Outra preocupação, né, que olha, o número de cabeças abatidas é crescente, ou seja, a atividade ela ainda é crescente no Paraná. Então, se está crescendo a atividade que usa água, também vai crescer a quantidade de água usada. Suínos, nós temos, foram abatidas quase 7 milhões em 2011, em 2018, mais de 9 milhões. O processo completo para suínos gasta até 850 litros de água por cabeça, por animal. Na avicultura de corte, saltou em 2011 de quase 1 bilhão e 400 para quase 1 bilhão e 800 em 2018. Para bater para o processo completo, para cada galinha, para cada frango, é de até 30 litros de água. Além disso, a pecuária ocupa mais de um quarto do Paraná, 55 mil quilômetros quadrados. Além da pecuária, a gente tem outro um quarto ocupado pela soja e mais de 10% ocupado pelo milho. Por que eu cito soja e milho? A maior parte da soja e do milho plantados no Brasil não é para consumo humano. A maior parte é para consumo animal, mesmo aquele exportado, né?
Então, a soma dessas três culturas, elas vão ocupar 64% do estado do Paraná. E elas também usam água, né? Elas usam bastante água. Em alguns lugares tem irrigação, outros lugares não. E além do mais, né? Além do problema de você consumir essa água aqui, tem o problema que depois você devolve, né? Então aqui tem o problema de você devolver uma água contaminada ali com os no caso do abate, devolver uma água contaminada com dejetos. Aqui tem o problema de você devolver uma água contaminada com agrotóxicos, né? Aqui a bovinicultura de corte tem outros problemas ainda, que o gado pode compactar o solo, diminuir a permeabilidade. Se o produtor deixa o gado ir até a nascente, o que não deve, né? Não pode, mas muitos produtores deixam o gado ir até a nascente, o gado pisoteia a nascente, contamina a nascente, e assim por diante. Bom, esse aqui é um documento importante para a gente entender a crise hídrica no Paraná. Por quê? Porque ele é um documento oficial, está aqui embaixo o site, né? Ele é um documento de meados de 2020 e elaboração conjunta entre a Agência Nacional de Águas, IPEA e vários órgãos do governo do Paraná. Então, ele dá uma ideia do que é do tamanho da crise hídrica no Paraná. Então, a primeira coisa, vamos ver um pouco no que a água de cada bacia é usada, né? Então, vocês podem ver aqui que a agropecuária, ela usa a maior parte da água, desculpa, na maioria das bacias. Na bacia do Paraná, na bacia do Piquiri, do Ivaí, do Paranapanema, e quase toda no Pirapó. Na bacia do Iguaçu, que abrange Curitiba, boa parte é saneamento. Por quê? Porque a região metropolitana de Curitiba concentra 1/3 da população do Paraná. Então, o impacto do saneamento é bem alto nessa bacia. Mas também tem agricultura. A questão aqui é só de proporção, né? Na bacia litorânea, obviamente que o saneamento tem o maior peso no uso da água por causa da grande população flutuante que tem na época da temporada. Então, boa parte aqui no cinzas você tem atividade de mineração, mas na maior parte do Paraná, né, a agricultura tem um peso grande. Em segundo lugar, o saneamento, principalmente nessas duas bacias aqui. Aqui, esse mapa que eles fornecem, eles mostram um estudo de carga de esgoto, né, de poluente, de carga orgânica, eles chamam de carga orgânica, através do fósforo. Então, esse estudo é baseado na concentração de fósforo na água. E ele mede o impacto da carga. Então, na prática, é a medida de carga de esgoto nas bacias, né? Outra vez, né, obviamente que a bacia do Alto Iguaçu é a que mais sofre com esgoto no estado, justamente pela alta concentração de populacional nessa região, né, 1/3 da região do Paraná. O litoral também sofre bastante. Outra vez, a razão é a população flutuante muito grande na época da temporada. E as outras duas regiões metropolitanas grandes, lá o eixo Londrina-Maringá, também tem um impacto importante a carga de esgotos nos cursos d'água. Claro, além de aqui a região do Alto Iguaçu, de Curitiba e metropolitana ter grande população, também não trata o esgoto, né? Vamos ter uma ideia de como que está a situação na região metropolitana de Curitiba. Ela tem esses dados aqui. Eu atualizei alguns dados do relatório, que uma crítica que eu faço a esse relatório é que tem dados bastante desatualizados, né? Então são os mesmos dados do relatório, mas atualizados porque alguns dados deles lá são da década de 90. Então eu atualizei. Na metropolitana de Curitiba, que fica localizado na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, existe aproximadamente 3.600.000 habitantes, o que corresponde mais ou menos a 30% da população do estado.
600 mil pessoas moram em áreas de mananciais e 60% mais ou menos, quase 60%, são atendidos por coleta de esgoto, só pela coleta. Desses 60% coletado, nem tudo é tratado, 88, quase 89% é tratado. Desse esgoto tratado, a eficiência do tratamento é de 70%, ou seja, a água não sai totalmente adequada, totalmente limpa da estação. Ela ainda sai com uma carga de poluente de 30%. Então, na prática, né, em termos efetivos, menos de 50% do esgoto da região metropolitana de Curitiba é tratado. Veja, esses são dados oficiais, né? Além dessa população enorme, ainda em Curitiba a gente tem concentra a maior parte da atividade industrial do estado, tem alguma mineração, né, principalmente de areia, pedreiras, etc., e tem ainda atividade agrícola, principalmente a horticultura aqui nas redondezas de Curitiba, né. Além disso, né, tem um déficit enorme de água. 1.000 metros cúbicos por habitante por ano, considerando o índice ideal da ONU, que é de 1.500 metros cúbicos por habitante por ano. Ou seja, tem habitantes da metropolitana que recebe tem acesso a 1/3 da água que deveria receber. Talvez quem mora em Curitiba ache que isso não existe, porque em Curitiba, antes do racionamento, a gente não sentia muito esse déficit, né? Mas se você conversa com quem mora em cidades da região metropolitana de Curitiba, eles vão dizer que o racionamento para eles é normal há décadas. Então, há décadas, a falta de água em municípios da metropolitana ela é crônica e já faz mais de 30 anos. O relatório, ele dá uma sugestão para o governo, que, na minha opinião, essa sugestão não está sendo seguida, que a crise hídrica ela é uma oportunidade para você trazer a população para esse debate, né? E para você abordar todas essas questões que eu falei, visando minimizar os custos sociais e ambientais dos recursos hídricos. Mas essa é uma conclusão do próprio relatório, ou seja, essa é uma conclusão oficial disponível para o governo. Então, para concluir essa fala, o que a gente pode falar da atual crise hídrica? Eu reproduzi a tabela aqui, né? Essa tabela mostra claramente que, sim, vivemos uma crise hídrica, mas ela não é diferente de outras que já vivemos. Então, a questão da crise hídrica atual não é só questão da natureza. É uma questão também de gestão dos recursos hídricos. Na região metropolitana em particular, os recursos hídricos estão sob intensa pressão por causa da grande concentração populacional, e essa população é crescente. Por exemplo, em 10 anos, Curitiba, a metropolitana, aumentou a sua população em 400 mil habitantes, que é praticamente uma Maringá. Então, por um lado, você precisa mais recursos hídricos, por causa do aumento da população, da agricultura, da atividade industrial. Por outro lado, você tem uma redução da oferta, porque as águas, quanto mais gente e menos esgoto tratado, mais água poluída tem, menos recurso hídrico disponível você vai ter. Então, o que acontece? O sistema, aqui em Curitiba, o sistema de captação de água, ele já estava sob pressão. E essa pressão vem de muitos anos, não vem de agora, vem da década de 90 para cá. A seca, ela simplesmente foi o estopim da crise. Então, você já estava muito próximo do limite, quando você teve menos chuva, esse limite estourou. Analisando também, analisando os dados de atividade pecuária e também outras atividades, como industrial e minerária no Paraná, e as áreas protegidas que temos, a gente pode concluir que os recursos hídricos no Paraná estão desprotegidos. Muito obrigado pela atenção e fico aberto aí à discussão. Então, agradeço ao
professor Jefferson, né? Eu acho que as informações que ele traz aí para nós são extremamente importantes, no sentido de que muita coisa aí aconteceu, e claro, né, como observado na conclusão, tudo estourou agora, né, justamente combinando aí a questão da seca, né, vamos dizer, desse período mais seco, com, né, as atividades que vêm crescendo. Então, vou pedir para que vocês, né, quem quiser fazer perguntas, né, escreva ali no chat, né, se quiser fazer alguma pergunta, e a gente vai colocando na fila aí de perguntas, para que vocês tirem as dúvidas, né, eu peço para vocês que aproveitem aí a oportunidade de perguntar, né, de saber das coisas aí. Qualquer coisa a gente volta um slide, se precisar. Isso aí. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Vamos ver se, às vezes... Ninguém aí vai fazer alguma pergunta? Acho que dá para abrir o microfone, não dá? Para quem quiser. Dá para abrir. Então, quem quiser Porque abrir já o que tem pouca microfone... gente. Uhum. Mas, então, se alguém quiser abrir a pergunta, eu vi aqui que estamos com a presença, né, de alguns professores, professora Mirilane está aí, professora Carla, né, se quiserem falar alguma coisa, podem utilizar o microfone aí. Ninguém tem nenhuma dúvida? Não ficou nenhum ponto aí em aberto que vocês não entenderam? Podem perguntar, não precisa ter... Sem dúvida, a Joana disse que não tem nenhuma dúvida. Até eu não sei metade das coisas que eu falei aqui, Joana. Que abrange muitas áreas. Sim, é bem complexo, né? Então, é uma palestra aí que mostra para vocês que as coisas são bem mais complexas, né? E a área de vocês aí é bem interessante nesse sentido, né? A gente junta tudo aí. Professora Carla, quer falar alguma coisa em nome da coordenação, perguntar? Jefferson, Oi. eu gostaria de agradecer sua participação nessa palestra, muito boa, explicou muito bem. Queria agradecer por ter participado e dado essa palestra para os alunos do meio ambiente. Obrigado. Quando precisar, a gente está às ordens. Tá, eu que agradeço você por ter participado. Foi bem explicado, a gente conseguiu, assim, esclarecer várias dúvidas e a gente viu que a bomba estourou agora, só depois que veio levando esses anos todos, e agora a bomba veio estourar justamente agora. Sim, exatamente. É um sistema que estava vivendo sob pressão, né? E muito dessa pressão ela era jogada para a região metropolitana. Não sei se tem algum aluno que mora na região metropolitana aqui, Deve ter vários aí. para falar para a gente se é mais comum a falta d'água lá mesmo. Podem falar no chat também, se quiserem, né? Já que a maioria deve ter vergonha de falar. Então, Eu tenho um na sala de aula eles falam, né? um colega que mora já nos bairros afastados de Colombo, ele falou que lá é bem mais frequente a falta d'água, né? Assim. Assim, só uma coisa, eu fiz agora em agosto, né? A expectativa, a média de agosto é 75 milímetros. Acho que foi ontem que eu falei que tinha 108, né? Mas agora já aumentou. A gente já deve estar aí com 120 e 130 milímetros. Agora, aquela universidade lá de Colômbia, que fazem as previsões de El Niño, e previsão em meteorologia, aqui alguém falando, Tiago Henrique, é bem comum, chega a ficar 4 dias sem água. É isso mesmo. O colega meu de Colombo, um feirante de Colombo, que eu costumo comprar as coisas dele, ele fala, Colombo é comum 3, 4 dias sem água. Piorou agora no racionamento, né?
Sim, eu estava falando da Universidade de Colômbia, ela faz previsão de eventos El Niña e Laninha. Previsão meteorológica, ela não tem um sentido determinístico, ela tem um sentido probabilístico. Então quando você faz uma previsão em meteorologia, é provável que aconteça, não quer dizer que vai acontecer. Existe uma previsão de resfriamento das águas do Pacífico Equatorial para o ano que vem, de 50%. Então, é possível que essa seca se prolongue por mais um ano. Quando a gente fala em 50%, é mais ou menos um jogo de cara ou coroa. Cara vai ter chuva, coroa não vai ter chuva. Então, a gente está numa situação que pode se complicar. Mas, como tudo em meteorologia pode mudar, assim, de uma hora para outra, né? Pode ser que as chuvas se regularizem a partir de agora. Mas é imprevisível. Agora, pelo gráfico, pela tabela que eu mostrei lá no início, né? Vocês podem ver que é possível, e já ocorreu nas últimas 2 décadas, 4, 5 anos com baixa precipitação. Baixa precipitação no Paraná, quer dizer, abaixo de 1.500 milímetros por ano. Oi, Roberto. Oi, Jefferson. Oi. Mirilane, tudo bem? Tudo bem, Mirilane? Tudo. Eu queria... muito boa a palestra, achei bem bacana. Não sei, eu perdi um pedacinho no começo, mas está bem bacana. Me diga uma coisa, o relatório das medidas, mas para poluição nas bacias hidrográficas, mas antes disso eles já tinham feito alguma coisa, exemplificando, ou ela fica só no ar mesmo nas informações? Eu não entendi bem a tua pergunta. Quanto à questão da poluição das águas, se antes do relatório, se já havia sido feito alguma coisa anterior ou eles deixaram só para o final? Esse relatório, normalmente, eu já participei de relatórios de hidrologia, normalmente o relatório é dividido em grupos, né? E normalmente a maioria coleta informação. Normalmente no projeto inicial é coletar as informações que já existem, ou em uma ou outra que você tem que completar, né? Então, eu acredito que esses dados eles já são coletados regularmente pela própria Sanepar. Até mesmo porque você tem que, a Sanepar, se a carga de fósforo está muito alta, outro indicador é o nitrogênio também, né? Você não consegue nem tratar a água. Entendeu? Só que uma coisa é você coletar ali para ter uma informação para você tomar a sua decisão. Outra coisa é você divulgar, né? Então, o relatório agora, ele está tornando públicas essas informações. Eu colei ali no chat, Mirilane, o link do relatório. Ele, via IAP, é do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Para quem quiser acessar o relatório. Eu tenho algumas críticas. As críticas é principalmente com relação à atualização de dados, né? Achei alguns por exemplo, os dados de pecuária deles são de anos muito anteriores aos que eu mostrei. Eu mostrei o de 2018 e eu peguei do próprio governo do estado, né? Mas isso aí não sei. Às vezes o relatório foi começado muitos anos atrás e só acabou agora. Às vezes acontece isso também, né? Mas concluindo. Pode falar, Mirela. Não, só relembrando que eu colei ali o link do relatório, se os alunos e os professores quiserem. Sim. Eu vi sim, Jefferson, obrigada. Mas independente da coleta dos dados, tem uma outra questão, né? Os governos ultimamente, né? Se a gente pensar no governo federal, né? O Bolsonaro e antes o Temer já estava cortando essa questão das pesquisas, né? Então fica tudo parado. E depende muito do interesse, né? Veja, com certeza, esse relatório, se ele é de 2020, com certeza o projeto dele deve estar aí 5, 6 anos atrás. Porque até você tem que fazer a licitação, contratar a empresa, contratar os grupos que vão fazer, né? Então, demora para até sair a versão final.
para elaborar o relatório em si deve demorar 2, 3 anos, né? Então, agora eu não diria nem só o Brasil, né? Eu diria que essa crise hídrica ela tem uma forte componente ambiental e é um momento que o meio ambiente está sendo um dos momentos da história recente que o meio ambiente está sendo mais atacado, né? Então, por exemplo, a pecuária, né? A pecuária ela forma um grupo de lobby poderosíssimo no Brasil inteiro, né? Por outro lado, ela também amarra a economia do Estado, né? Se você cresce muito para esse setor, você vai ter muitos empregos atrelados a essa indústria. Então, você fica numa situação complicada, né? Uma ideia que eu defendo é áreas de compensação. Então, a maior parte eu falei um pouco de recursos hídricos, mas eu não mencionei de pecuária, né? E água subterrânea. Eu não mencionei que a maior parte dos frigoríficos no Paraná usa água de poço, certo? A água de poço, ela é água subterrânea. Agora, ela não é infinita, né? A água que está no poço, ela saiu de algum lugar. Então, uma ideia que eu tenho você furou um poço. Quando a gente fala em poço, eu não estou falando ali do poço da nossa avó, que normalmente faz um poço raso ali para usar água, faziam, né? Poços rasos, relativamente rasos, para utilizar a água no dia a dia. Essas empresas fazem poços profundos. Às vezes, secam um poço mais raso, eles furam um poço mais profundo. Então, uma ideia que eu tenho é que essas atividades que usam muitos recursos hídricos, de elas mesmas serem responsáveis pela criação de áreas de compensação. Então, você usa água subterrânea, então você vai criar uma área protegida na área de recarga do seu aquífero. Você usa a área de nascentes. Então, você vai criar uma área protegida na nascente que fornece água para você. Então, essa para mim seria uma alternativa intermediária. Para você não se chocar com o grupo econômico, né? Eu ia falar sobre essa questão de que provavelmente, não só ela, né, mas a agropecuária em geral é uma das principais responsáveis pela crise que nós temos aí, fora a questão ambiental também, né? Porque ultimamente a mídia, principalmente, tenta jogar um pouquinho tenta falar que a culpa é mais nossa que vivemos nas áreas urbanas, né? Que nós temos que economizar, tomar banhos, né, mais rápidos, tal, mas ninguém fala isso para a agropecuária, né? Mas Curitiba, em particular, pelo que eu entendo do relatório ali, Curitiba tem que fazer uma coisa agora, no médio prazo, né? Que é tratar esgoto. Para você poder aproveitar essas águas. Porque Curitiba é relativamente bem servida de chuvas, né? E de floresta. É a região do Paraná que tem a melhor cobertura do Paraná, vegetal. Aqui, Curitiba indo para o litoral. Então, a questão principal aqui é esgoto. E agora, na questão de águas subterrâneas, agora na seca, eu não sei quem de vocês, os professores, talvez aqui que tem mais ou menos a mesma faixa de idade, eles lembram da catástrofe ambiental de Almirante Tamandaré. Isso pode acontecer nas situações de seca. O que acontece? Existe um critério para você utilizar um poço, que é você manter a altura da bomba que bombeia água do poço fixa. Se falta água, se o nível do poço baixa, você não pode baixar a bomba, porque senão você pode colapsar
o teu reservatório, né? E foi o que aconteceu aqui em Almirante Tamandaré, nos aquíferos kársticos. Eles, na década de 90, 96, teve uma seca, e ao invés de parar de bombear e promover um racionamento, né, eles foram baixando a bomba. Então, eles foram esvaindo o reservatório, só que a presença da água ajuda a equilibrar as pressões e manter as paredes do reservatório em pé, né? Então, nesse caso, o reservatório colapsou. No final das contas, você não tinha nem água e a cidade começou literalmente a afundar, né? Onde teve desabamento de construções, rachaduras, muitas construções condenadas. Em aquífero kárstico, isso acontece mais facilmente, porque ele é cavernoso, eles são cavernas, né? Embaixo do kárstico você tem cavernas. Mas pode acontecer em qualquer aquífero, né? Se você super explora, ele pode colapsar. E colapsou, você perde aquele aquífero. Outra coisa é que o frigorífico ou outra indústria vai bombeando, ou mesmo para a cidade, né? Tem cidades também que bombeiam de poços. Vai bombeando, de repente, quem está alguns quilômetros ali abaixo tem um nascente que veio desse aquífero. E daí a pessoa fica, de repente, a nascente seca, né? Então, recursos hídricos você tem que pensar bem, tem que saber da onde que ele vem, para onde que ele vai. E é como disse lá o meu colega, né, que também trabalha nessa área, ele fala, a gente tem que parar de resolver o problema da falta d'água furando mais poços e fazendo mais represa, né? A gente tem que pensar mais o problema como um todo, da onde que a água vem e para onde que ela vai, o que faz a água chegar, né? As variáveis que estão envolvidas na recarga das nossas reservas de água. Então, mais alguma coisa? Não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser depois, Roberto, daí, se alguém quiser algum material desse, Sim. aí você me fala, eles falam para você me fala. Tá. Uhum. Não, sem problema. Então, gostaria de agradecer ao professor Jefferson aí pela colaboração, né? Foi bem interessante, bem produtiva essa palestra aí, justamente porque dá para os nossos alunos uma noção do que é o meio ambiente, né? Que não é todos aqueles conhecimentos que eles têm durante o curso, tanto nas disciplinas regulares, né, a matemática, a física, a química, a geografia, que teve bastante aí na palestra, assim como a parte técnica mesmo. Então, nesse sentido, agradeço ao professor Jefferson, agradeço a todos, e eu vou colocar no chat, tá, um título, né, para a gente poder, como a gente está gravando, o chat também ele fica gravado. Então, para a gente poder fazer o levantamento dos certificados, né, os alunos, eles vão colocar o número e a turma, e os professores participantes, eles vão colocar o nome completo para a gente poder fazer os certificados. Então, coloquei ali um título. Então, todo mundo aí, né, escrever a sua turma, o seu número de chamada, e os professores escreverem aí, né, que não falaram, se estiveram presentes, porque tem 60 pessoas aqui na apresentação, né, então a professora Mirilane eu já vi, né, a professora Carla vai fazer os certificados, então, obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal, obrigado você, Roberto, obrigado pela audiência aí, pessoal, e boa tarde e bons estudos.